Então, voltando à alocação dos recursos, o processo de alocação vai ser bastante simples. A gente vai fazer essa alocação aqui no gráfico de Gantt e a gente vai aqui na guia Recursos, criar sobre Atribuir Recursos. Quando você clica sobre Atribuir Recursos, ele vai abrir para você essa janela de atribuição de recursos com a lista de todos os recursos que você criou para o seu projeto. Como comentário, em qualquer momento, se você decidiu que não era um recurso suficiente, você pode fechar a janela, voltar na folha de recursos e criar novos recursos para seguir alocando. Independente do processo de alocação que você estiver, você pode voltar a isso e refazer sua alocação. Então, vou voltar no gráfico de Gantt. Vou clicar novamente em Atribuir Recursos para fazer a atribuição dos meus recursos. Vocês lembram que você criou grupos quando você criou os recursos. Então, se por acaso a sua lista de recursos é muito grande e fica complicado avaliar todos aqui um embaixo do outro, não é o caso nesse nosso projeto, mas você pode clicar aqui em Filtrar Por, e aqui na opção de filtros você usa o filtro de grupos, e você escreve o nome do grupo que você deseja ver. Então, por exemplo, se eu só quisesse ver o grupo Planejamento, que é o grupo que eu criei, ele só exibe para mim os recursos que estão em planejamento, e isso facilita o processo de alocação. Nesse caso aqui está bastante simples, eu vou tirar o filtro e eu vou trabalhar sem filtros. Então o projeto de alocação é bastante simples. Você vai clicar sobre a tarefa no gráfico de Gantt, sem fechar essa janela de atribuir recursos. Ele vai atualizar aqui para mim que tarefa eu estou atualizando, elaborar a lista, e eu vou dizer quem é o responsável clico aqui em atribuir, de elaborar a lista. Automaticamente o MS Project diz que esse recurso está full time, ou seja, se ele é 100% disponível para mim, ele estará 100% no projeto a um custo de 240, ok? Você pode mudar também nesse momento a dedicação do recurso à tarefa específica que você está alocando. Eu criei um recurso que tem 100% de disponibilidade no meu projeto, mas se você quiser que ele só se dedique 50% a essa tarefa, você também pode dizer que nessa tarefa ele só se dedica a 50%. E aí eu chamava a atenção anteriormente que isso tem impacto na duração das suas tarefas. Observem que a lista deve ser feita em um dia. Um dia são 8 horas de trabalho. 8 horas de trabalho, se um recurso trabalha 8 horas por dia, ele pode perfeitamente permanecer sendo executado em um dia. Mas se você disser que o seu recurso ele só se dedica a 50%, ou seja, 4 horas por dia, isso tem um impacto. Observe que o MS Project automaticamente atualizou minha duração para 2 dias. Por que isso? Eu estou dizendo ao Project que a pessoa que vai executar uma tarefa com 8 horas de trabalho só trabalha 4 horas por dia. Então o Project, e ele faz essa observação na alocação, observe aqui 50%, nessa coluna nome de recursos, que vai indicar quem está na tarefa, ele diz que o assistente só está 50%. O gráfico de Gantt também exibe informação. Ou seja, eu vou precisar de 2 dias, 4 horas em um dia, 4 horas em outro, para formar 8 horas. Então esse processo ele acontece no momento que você aloca os recursos. Se você insiste que ele vai trabalhar apenas um dia, 4 horas, você pode mudar essa duração e ele vai retornar. Mas eu quero chamar a atenção que quando você quer especificamente que uma duração seja em horas, se você quer ver essa duração em horas, mude aqui na duração da tarefa, eu posso colocar aqui 4 horas, por exemplo. Crie a duração das suas tarefas com o valor exato, que assim você pode observar melhor. Então se eu colocar 4 horas, observem que voltou para 4 horas, eu sigo tendo aqui o assistente alocado na tarefa, e ele está a 50%, mas a tarefa, observem no gráfico de Gantt, ele só dura a segunda-feira, ele não vai chegar na terça-feira, que não é o caso que se eu colocasse um dia de duração, ok? Um dia ele vai chegar até a terça-feira lá na frente, porque são 8 horas. Eu vou atualizar aqui para 8 horas, então ele vai manter a mesma duração. Ou seja, 8 horas ele precisa de 2 dias para executar 8 horas. Precisa de uma parte de um dia e de uma parte do outro dia. Então fiquem atentos para esse impacto, que você pode ver à medida que você vai alocando o seu recurso. Todas as tarefas são orientadas para o esforço. Quanto mais gente executando, o projeto assume que todo mundo tem a mesma capacidade de trabalho, e isso vai fazer com que as tarefas tenham duração menor ou maior em função das pessoas que estão lá. Como a gente está na fase de planejamento, você pode fazer os ajustes necessários em duração e alocação a qualquer momento para que esse planejamento atenda o que você quer. Ok? Vamos seguir adiante. Enviar convites. Se você quer que eu vou dizer que Pedro vai enviar convites, então o processo é bastante simples de atribuir. Confirmar participantes vai ser o assistente.
Posso clicar em atribuir. E esse é o processo de alocação. Se revisar a lista, eu vou dizer que vai ser Pedro, por exemplo, que vai revisar a lista. Então, quando eu coloquei Pedro na tarefa resumo, isso aconteceu para todos os recursos. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa que a gente vem insistindo. Tarefa resumo é só um resumo do que acontece. O que interessa para a alocação de recursos e para a duração tem que ser pacote de trabalho. Você vê o que acontece quando eu coloquei Pedro na tarefa resumo. O que aconteceu é que ele jogou o mesmo recurso em 3 pacotes de trabalho. Se você alocar qualquer recurso aqui em cima nesse resumo, ele vai permitir que você faça isso, mas ele vai colocar o recurso em todos os pacotes de trabalho. Ah, mas eu tenho um recurso que ele só vai acompanhar, ele é responsável. Se ele é responsável, se ele só vai acompanhar e você alocar ele na tarefa, o projeto vai entender que aquele recurso ele executa tarefas. E ele vai dividir o esforço entre aquele recurso e os outros. Então, se você tem um gerente, mas o gerente de projeto está em tudo. Não coloque o gerente de projeto em tudo. Coloque apenas os recursos que executam as tarefas. Se você colocar o gerente de projeto lá no resumo da tarefa, ele vai estar executando tudo na prática. O seu planejamento vai ser impactado dessa maneira. Então, atenção para isso daí, ok? Aloca recursos no resumo da tarefa. Convite concluído é um marco, ele não precisa de recurso, ele é só uma tarefa fictícia que não tem duração, 0 dias, e ele também não tem recursos. Vamos lá, comprar insumos. Se você quer que 2 recursos façam a mesma tarefa, você pode clicar aqui em assistente, por exemplo, segura o Ctrl Pedro, ou simplesmente aloca assistente, depois aloca Pedro na tarefa, e ele vai alocar 2 recursos a uma mesma tarefa, ok? Se você, por acaso, já alocou um recurso, eu vou voltar a elaborar a lista, mas desistiu do recurso, você só seleciona ele e remove ele da atribuição e coloca um outro recurso, por exemplo, ok? Então, o processo é bem simples. Então, comprar comidas, eu vou dizer que vai ser o gerente, por exemplo, que vai comprar comidas. Por que está 50% o gerente? Porque na folha de recursos eu criei ele dizendo que ele só está disponível 50%. Então ele só vai trabalhar metade do dia nessa tarefa. Ok? Comprar outros, eu vou dizer que também vai ser o gerente. Ok? Insumos comprados, de novo, tarefa fictícia, não mexe nela. Alugar espaço, vai ser o assistente. Alugar mesas e cadeiras, também assistente. Para o assistente. Limpar espaço, vai ser Pedro. Instalar som, também vai ser Pedro. Aí isso aqui pode levantar alguns questionamentos. Pedro, eu tenho recursos externos, ou seja, eu tenho empresas que eu contrato e que vão executar essa tarefa. Eu não tenho recursos alocados na tarefa. Então, minha recomendação é, crie um recurso genérico com o nome da empresa ou do consultor que vai executar a tarefa e aloque ele na tarefa. Porque assim você vai, nos seus relatórios de acompanhamento de quem é responsável por quê, você vai ter lá aquela empresa e você vai monitorar também as tarefas dela. E você coloca o custo hora e você vai monitorar também o custo dela. Então vou colocar aqui, assistente, espaço organizado, tarefa resumo, não coloco ninguém. Festa preparada, resumo, não coloco ninguém. Então, esse é o processo de atribuição. Ele pode levar muito tempo, se você tem um projeto muito longo, de 100, 200 linhas, mas é extremamente importante que você faça esse processo com calma. A etapa de planejamento, todos os manuais recomendam que você dedique até 10% de todo o tempo do projeto. Alguns manuais recomendam até mais. Então, tenha atenção nesse processo de alocação, que vai ser crítico depois no seu projeto. Então, terminou todo o processo de alocação. Se você quiser criar novos recursos, a qualquer momento você pode voltar na folha de recursos, lembram disso, e seguir alocando recursos, ok? Se você criou novos recursos aqui, volta no gráfico de Gantt, abre novamente na guia recursos, a folha de recursos e segue atribuindo. É um processo bastante simples, ok? E o MS Project vai exibir aqui para vocês todo mundo que está aqui. Algumas pessoas eu vejo digitando nome nessa coluna. Digitar nome nessa coluna é uma maneira de você criar um recurso, mas não é a maneira mais eficiente. Eu vou fazer um caso aqui, eu vou deletar aqui Pedro dessa tarefa, removi a alocação, não deletei da folha de recursos, deletei a atribuição, ok? Eu vou colocar, por exemplo, aqui João. João, vou colocar Maria, ok? Vamos lá. Maria entrou responsável na tarefa de elaborar a lista. Se você digitar nomes aqui, o que acontece na minha folha de recursos? Volta lá.
ver, eu estou indo diferentes caminhos para que vocês lembrem, folha de recursos, e cria um recurso novo, mas ele não define qual é a unidade, ele assume o padrão, ele assume que o padrão é um recurso tipo trabalho, ele não cria grupos de filtro e ele não define valores. Se você não definir valores, fizer isso, não definir valores, você não vai ter como acompanhar custos depois, ok? Eu vou colocar aqui um valor só para a gente acompanhar. Então, se você digitar qualquer coisa lá, lembrem-se de voltar aqui e atualizar. Minha recomendação, não digite lá. Crie sua folha de recursos e depois faça a alocação, é muito mais fácil de controlar. Voltei no gráfico gigante, está pronto o meu processo de alocação. No processo de alocação, uma vez ele está feito, o ideal é que você volte e revise toda a sua alocação. E quando você revisar a sua alocação, você vai buscar por problemas que estejam acontecendo. E um primeiro indicativo desses problemas, e que é uma coisa que a gente vai encontrar muito, é sobrecarga. Quando o recurso está sobrecarregado, a coluna indicadores aparece um ícone aqui vermelhinho. Se você colocar o cursor do mouse, ele vai dizer que essa tarefa tem recurso sobreatribuído, ou superalocado, ou sobrecarregado. Você vai ver essas três expressões dependendo da sua versão. O que é que significa isso? Não significa que esse recurso está cansado e está precisando de férias. Significa que você tem um recurso que ele está executando tarefas ao mesmo tempo que superam a disponibilidade de horas dele. Lembram, vou voltar lá na minha atribuição de recursos. Lembra que quando a gente atribui recurso, ele diz com unidade? 100%, não é isso? Ou seja, eu coloquei Pedro 100% nessa tarefa. Ou seja, eu estou dizendo que ele vai trabalhar 8 horas por dia nessa tarefa. Acontece que, observe no gráfico gigante que essa tarefa aqui, que é que eu estou discutindo agora, acontece ao mesmo tempo que outras, nesse caso aqui, revisar lista. E em revisar lista também diz que Pedro está alocado 100%, ou seja, ele está alocado 8 horas por dia em uma tarefa e 8 horas por dia em outra. Isso é natural, isso acontece no processo de alocação quando você tem muitas tarefas em paralelo. E isso significa que Pedro só está disponível 8 horas por dia, ele não está disponível 16, então ele está super alocado. Independe se um recurso tem 100 horas de trabalho e outro só tem 10, se aquele recurso que tem 10 horas tem todas as 10 em um mesmo dia, ele está super alocado, e o recurso de 100 horas, se tiver tudo organizadinho, ele não vai estar super alocado. Então o conceito de superalocação é recurso supera disponibilidade. E ninguém aqui quer planejar recurso com mais tarefa do que ele pode dar conta, porque na prática isso vai se traduzir em um desastre. Ele não vai dar conta, a tarefa vai atrasar e você vai cobrar dele uma coisa que é fora da realidade. Então, para fazer isso, a gente vai revisar o nosso processo de alocação e vai passar a resolver todas as sobrecargas e os problemas que a gente encontrar. O processo de alocar recursos materiais e recursos do tipo custo é bastante similar ao processo de alocar recursos do tipo trabalho que a gente veio fazendo até aqui. Então, em qualquer etapa que você quiser, por exemplo, enviar convites, se você voltar na nossa janelinha de atribuir recursos, que a gente já conhece ela, digamos que eu preciso de papel. E aqui você pode ter qualquer outro recurso que você quiser. Se você tem muitos recursos e você usou a opção, você foi inteligente e usou grupo, lembra do filtro grupo, você clicou lá materiais, por exemplo, no grupo, você pode usar. Ou você pode simplesmente filtrar por, eu vou aqui, escolher tipo de recursos material, aqui. Eu filtro recursos material, então aparece para mim o recurso que já está atribuído e só vai aparecer os outros que não estão atribuídos do tipo que eu estou buscando. Se eu quisesse do tipo custo, eu usaria o filtro para ser do tipo custo, ok? Como eu não tenho muitos recursos, eu não vou usar filtros, mas se você tem muitos recursos, use o filtro de grupo ou de tipo de recursos, ok? Então, tipo de recurso, papel, por exemplo. Eu seleciono o recurso e eu atribuo. Quando você atribui, ele vai assumir que você está atribuindo só uma unidade de medida com custo de uma unidade de medida. Você pode usar isso aqui para colocar quantos você quiser, digamos que eu vou usar 4 pacotes, no caso de papel, e ele já alocou papel. Papel e qualquer recurso material não impacta no esforço da tarefa da mesma forma que o trabalho impacta, ok? Então, você pode atribuir todos os recursos do tipo material da forma que você quiser. Se você clicar em outra tarefa, digamos que comprar bebida, eu preciso também de papel para fazer lista, por exemplo. Eu estou com filtro ativo, eu atribuo, eu preciso de meio pacote, por exemplo.
de papel. Ele vai entender e vai colocar o custo da unidade de medida. Por isso, se você usa recurso material, tenha atenção para a unidade de medida que você está trabalhando, ok? Então, esse é o tipo de recurso material. Se você quer trabalhar o tipo de recurso custo, digamos que para alugar espaço, eu vou fazer uma festa em outro lugar, eu vou usar aqui o filtro agora, o tipo custo. Eu só tenho esse, eu poderia ter muito mais. Eu preciso que alguém viaje, porque essa festa vai ser em um determinado local, eu preciso que alguém viaje, eu vou dar uma diária de viagem para o assistente responsável. Um exemplo. Então essa diária de viagem você pode atribuir, e quando você atribui o recurso custo, ele não atualiza o custo, ok? Então, lembra que na folha de recurso ele não deixa dizer quanto custa, por exemplo, uma diária de viagem, ele vai deixar aqui nesse momento. Eu não posso dizer que é 200, por exemplo. Então eu coloquei 200, então ele já atribuiu. E isso é bastante flexível. Se para a instalação, por exemplo, precisaria que o assistente viajasse, ele está atribuído lá nessa tarefa, por isso que aparece ainda que eu tenho o filtro ativo. Eu preciso de uma diária de viagem, só que uma diária de viagem mais curta, você pode colocar. Então assim você atribui recursos do tipo custo e recursos do tipo material. E você fecha e segue todo o processo de atribuição que você quiser, ok? E nem o recurso custo, nem o recurso material vai ter impacto no esforço do projeto, nem na duração.